Olá, turma. Olá, segundo ano. Tudo bem, queridos? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês para mais uma aula de redação, né? Só que essa aula de redação vai ser uma revisão de tudo que a gente já vem falando, né? Já vem estudando aí. Dissertação, artigo de opinião, carta aberta, não é isso? Então a gente vai rever através dos exercícios, corrigindo a lista de exercícios que você deve ter em mãos e já deve, inclusive, ter feito, tá? Então segue aí a correção, faça as devidas anotações, tá certo? Porque vai te favorecer. A prova tá chegando, né? E eu espero que você realize aí uma ótima prova, tá bom? Então prepara aí que eu vou preparar nosso slide aqui para fazer então começar aí a nossa correção das atividades, tá certo, gente? Vamos lá? Preparados? Então vamos embora. Primeiro exercício. Atenção na leitura dos enunciados, ok? Aluno tem mania de ler correndo e só lê a palavra, não pensa, né? Então vamos lá, presta atenção aqui. Texto próprio para quem quer expor opiniões. Então, de cara, você já sabe que ele está se referindo a algum tipo textual e ele quer que você encontre, né? Deu conceito, não. Ele quer que você marque ali que tipo textual é esse, tá? Então, é um texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma coisa. Observe que aqui no slide eu coloquei até as partes importantes, né? Em uma cor diferenciada. Para quê? Para que você aí possa sublinhar, sabe? Chamar atenção, puxa uma setinha. Porque essas palavras, gente, são chaves, entendeu? Se você as tem aí na sua memória, se você consegue relacionar essas chaves aí com o tipo textual, você consegue identificar mais fácil, tá? Então, olha só, é um texto que expõe opiniões ou persuade de alguma coisa, né? Tenta convencer o leitor, no qual se emprega o abstrato, ou seja, o que ele emprega nesse texto? Conceitos, ideias, concepções. É um tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor, interlocutor, né? Com o que, gente? Por que ele quer influenciar? O que ele apresenta? Ele apresenta os seus posicionamentos, as suas opiniões, as suas ideias, ok? Os seus argumentos, elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. É lógico, né? Ele trabalha com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Estamos falando então de que tipo textual? Óbvio, né? Dissertação, tá? Então você precisa compreender esse início aqui, ó, porque quando a gente fala de dissertação, e geralmente numa prova o que é pedido, né? O tipo textual é esse, né? Principalmente nos vestibulares aí, nas provas do Enem, por exemplo, tá? Então você tem que saber, vou escrever um texto dissertativo, eu preciso expor minhas opiniões, tentando convencer, né, o leitor, influenciando ele através dos meus posicionamentos, mas eu não posso também esquecer que existe uma ordenação lógica para isso, eu preciso também estar baseada, né, ter fundamentos para poder expor essas opiniões, não é nada que surge do meu achismo, das minhas ideias sem fundamentos, tá? Então é importante o aluno estar sempre o quê? Lendo, conhecendo, buscando aí informações, ok? Se manter atualizado, tá? Vamos então para a questão 2. Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, nós podemos afirmar o que, gente? Olha a letra A. Suas principais características são contar uma história ou narrar algum acontecimento, verídico ou não. E aí, será que contar história ou narrar acontecimento faz parte aí do dissertativo argumentativo? Peraí que eu bebi uma água aqui. Na letra B. Apresentar informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. A letra C. Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo. Na letra D, é um texto
texto da opinião no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Então, sobre as características do texto dissertativo argumentativo, o que a gente pode afirmar? Contar uma história não é, né, gente? Porque contar uma história é uma narrativa, tá? Apresentar informações sobre um fato, enumerando características, linguagem clara e objetiva, também não, né? Isso aí apresenta informações, pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, talvez. Então, não, dá mais, né, para outro tipo textual, outro tipo aí. Tem por finalidade instruir o leitor, o interlocutor. Não, né? Não é um texto injuntivo. Agora, e aí? O texto da opinião, no qual as ideias são desenvolvidas, sim, tem a intenção de convencer o leitor. Entendeu? Então você vai aí por eliminação, né? Tá certo? Então vamos lá. Vamos para a questão 3. Esse texto foi retirado aí da revista Super Interessante, inclusive realmente é uma revista muito interessante, ela traz muitas curiosidades, né? Muitos assuntos interessantes, importantes e vale a pena dar uma olhadinha. Bom, leia o texto de Paul Horowitz, acho que é assim que se fala, né? Horowitz, físico da Universidade de Harvard, tá? Vamos lá. Existe vida inteligente fora da Terra? Repara, gente, é uma pergunta, né? Então obedeça a leitura, obedeça o ponto que está sendo utilizado, entendeu? Não ignore. Por quê? Porque com certeza isso aqui está contribuindo tanto para a sua compreensão, como pode também influenciar na sua resposta, tá? Então não ignore a pontuação, os sinais de pontuação. Então aqui, existe vida inteligente fora da Terra? Ele começa aí questionando, né? No universo, continua, garantido. Na nossa galáxia, extremamente provável. Por que não encontramos aliens ainda? Então ele continua se questionando, né? Talvez os nossos equipamentos não tenham sensibilidade suficiente. Ou não sintonizamos o sinal de rádio correto. Bom, esse trecho aí, ó, tá vendo? Tendo em vista os argumentos utilizados por Paul, o que a gente pode inferir? Né? O que a gente pode aí tirar aí de conclusão? Ele garante a existência de aliens apoiando-se em comprovações científicas? Ele garante isso ali em cima? Na B, ele prova que o nosso encontro com o extraterrestre é apenas uma questão de tempo? Ele prova isso, gente, no texto? C, ele revela suas ideias em uma escala que varia em diferentes graus de certeza. Então, aí você liga o alerta, entendeu? Ele está revelando as suas ideias, ou seja, através dos questionamentos, né? Ele tem graus de certeza, ó, em diferentes graus de certeza, tá? Vamos lá, vamos ler a D. Ele sustenta o seu ponto de vista com base em resultados verificados por equipamentos adequados. Nossa, será que é isso que está ali? Ele está querendo dizer isso ali? Não, né? Então, a letra correta é a letra C. Porque se você reparar, ele começa com os questionamentos, tá vendo? Ó? Né? Por isso que eu falei, é importante você não ignorar. Quando você estiver lendo e perceber que tem pontuação demais, alguma intenção existe, tá? Então, leia obedecendo essa pontuação aí. Então, ele revela suas ideias em uma escala que varia em diferentes graus de certeza, certo? Muito bem. Agora temos um texto, né? Esse texto aí também, ó, lá da Super Interessante, tá vendo? Legal. Então vamos ler? Nem todos os textos eu coloquei, porque alguns são extensos, né? E aí ia tomar muito tempo. Mas eu vou falar sobre eles, tá? Você acompanha aí na sua folha, na sua lista de exercícios, de revisão. E aí diz assim, leia e responda, olha só. Não somos tão especiais. Repara que algumas partes está em caixa alta, né? O título maior. Então vamos entender.
não somos tão especiais. E aí ele segue. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, né? Como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Franz de Waal, juntou vários exemplos de cetáceos e primatas, que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura, se não isso? Então está lá, esse texto aí foi retirado da revista Super Interessante em 2003, tá? Então, com base nele, vamos às questões aqui. O título do texto, ele traz o ponto de vista do autor, sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista, o que ele utiliza, gente? Definição e hierarquia, causa e consequência, exemplificação e comparação, finalidade e meios. Se você percebeu lá, ele vai se utilizando de quê? Ele observa a sua volta, ele compara e ele traz esses exemplos. Então ele se utiliza desses argumentos para tentar convencer aí o leitor do seu ponto de vista. Portanto, nós temos aqui a letra B, tá? Exemplificação e comparação, ok? Isso aí, essa estratégia é aquela que você pode utilizar lá no desenvolvimento. Quando você está escrevendo a sua dissertação, em que momento entra, a exemplificação, a comparação, por exemplo? No desenvolvimento, no corpo, do texto, tá certo? Vamos lá. Próxima questão, 5. Qual a função do primeiro parágrafo em uma dissertação? Então, você está iniciando a dissertação, o seu primeiro parágrafo, qual é a função dele? É apresentar de cara logo o problema e fazer um panorama geral do que será abordado no texto? Ou é resumir o texto oferecendo uma solução para o problema que será introduzido nos parágrafos subsequentes? Ou ainda, é continuar o desenvolvimento do texto abordando temas para que o leitor se identifique com o eu no mundo? Ou na D, é introduzir os personagens ao leitor e a trama que se desenvolverá ao longo da narrativa? E aí, qual é a função do primeiro parágrafo em uma dissertação? No primeiro parágrafo, você dá um panorama geral, Ou seja, quem lê o seu primeiro parágrafo, ele já sabe, ele já percebe ali qual é o assunto que você vai abordar ao longo do texto. Por quê? Porque nesse primeiro parágrafo, você faz um resumo do problema, Você apresenta ali o problema, entendeu? Trazendo um olhar, Um olhar geral sobre esse problema, tá? Então, a pessoa que lê o primeiro parágrafo, ela já tem ideia do assunto que vai ser tratado, tá? Então, é justamente aqui a letra A que você apresenta, certo? Número 6, vamos lá. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa corresponde melhor para descrevê-los? Então, agora a gente vai focar no desenvolvimento, o corpo do texto. São os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais? B. Parte do texto marcada pelo diálogo entre protagonista e antagonista, com o propósito de desenvolvimento dos personagens? C. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos,
utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. E D é quando o autor enumera os motivos por estar participando do vestibular e suas vontades de mudar o mundo através de seu futuro trabalho. E aí, gente? Desenvolvimento tem mais a ver com o quê? Lógico, né? Letra C, você ali vai descrever seus argumentos persuasivos. É ali, naquele momento, eu tinha falado antes, que você pode apresentar exemplos, você pode apresentar citação, né? Comprovação, um raciocínio lógico, uma comparação. É ali, é no desenvolvimento que vai entrar todos os seus argumentos para convencer o leitor, tá? Muito bem, então letra C. Continuando aqui, nós temos um texto aqui muito interessante, muito bom, que é o texto que fala, né, de como viver em sociedade. É um texto de Dalmo de Abreu Dalari. Vamos ler. Muito importante que você leia, até porque essa parte agora é a parte em que você precisa dissertar, né? Então, se você precisa escrever sobre alguma coisa, sobre algum assunto, sobre algum tema, então você tem que ter um conhecimento prévio, né? Então, é importante você ler sobre, tá? Então, vamos lá. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada. Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano ele tem suas crenças, tem a sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. Mas, justamente porque vive em sociedade, é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades. É preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva realmente para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana, ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Muito bom texto, né? Bem real. Então vamos lá, gente. Você precisa agora explicar de uma forma argumentada, né, a seguinte tese defendida pelo autor.
Ele defende o seguinte: os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. E aí, com base aí nessa tese, né, que ele defende, você precisa argumentar. É lógico, né, não tem como a gente estar numa situação em que, se fosse em sala de aula, o professor estaria lendo aí a argumentação de cada um de vocês e seria a oportunidade da gente trocar, né, ideias, conhecimento. Mas eu trouxe aqui uma resposta, uma sugestão de resposta. E aí você verifica se ela está de acordo, se ela se aproxima da que você escreveu, tá certo? Então vamos lá. Aí você analisa aí, tá? Então olha só. Minha resposta é a seguinte: as pessoas elas vivem em sociedade porque elas dependem umas das outras, no que tange aos serviços prestados e partilhados, né? E, sobretudo, no que se refere à parte emocional, visto que não conseguem viver isoladas. Ou seja, o ser humano não consegue viver só, né? Ele necessita da companhia, ele necessita de compartilhar, ele necessita de estar com outras pessoas, né? Tanto trabalhando, tanto pro seu emocional, né? Sendo satisfeito aí, tá? Então elas não conseguem viver isoladas. O autor, ele defende essa ideia e com base aí na tese você consegue então dissertar, atribuir também as suas ideias. Tá certo? Muito bem. Então você observe e vê se o que você escreveu se aproxima mais ou menos da sugestão que eu trouxe aí para você, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo, vamos caminhando. Número 8. Identifique a que se referem os termos sublinhados. Para que essa repartição se faça com justiça. Essa repartição. E na B. Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Vamos ver aqui. Repartição aí, gente. Refere-se o quê? A distribuição igualitária das oportunidades e dos benefícios sociais, tá? E na letra B, respeitem, que a respeitem. Se refere a quê? Respeitar o quê? A toda pessoa humana, né? Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. A respeitem o quê? Respeitar o ser humano, né? Muito bem, então é você identificar a que essas palavras estão se referindo, tá? Vamos para o próximo texto. E o próximo texto, se eu coloquei ele todo, fui até civilizadamente, mas eu tenho ele aqui. Diz assim: basquete à meia-noite. Os americanos decidiram usar a bola na guerra contra a violência juvenil. Batizada de basquete à meia-noite, a experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo Ministério da Justiça. Pela primeira vez em 10 anos, a criminalidade juvenil interrompeu sua veloz curva ascendente e caiu 5%. Os especialistas atribuem parte da explicação da queda a uma série de projetos educacionais lançados nos bairros contaminados pela violência, entre eles o basquete noturno. O basquete é apenas uma isca para atrair as gangues. São feitos campeonatos pela madrugada, acompanhados por animadas torcidas. Justamente o horário em que eles costumam se esmurrar, se esfaquear ou disparar tiros. Mas, para participar do campeonato, o jogador ele deve se submeter a programas de treinamento profissional e aprender com psicólogos como resolver conflitos civilizadamente. Por ter algumas das melhores faculdades do mundo e, ao mesmo tempo, ser cenário de guerras de gangues, Nova York virou um laboratório educacional contra a violência. Eles apostam na ideia de que a violência é um comportamento que se aprende. Logo, cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aula ou treinamento profissional. Muito bom. É isso aí. Então vamos lá. Considere as afirmações em torno do tema e do plano de organização do texto. Nós temos 3 alternativas, né? E você precisa
dizer quais estão corretas. Então vamos lá, o título desse texto ele é bem subjetivo, pois faz o leitor acreditar que o texto irá discorrer apenas sobre o basquete. Mas na leitura, o leitor se surpreende. Verdade, né, gente? Eu mesma, quando peguei o texto e vi o título, eu pensei, né, vai falar sobre o esporte. Mas tem muito mais, né? Ele não fala só sobre o esporte, mas aquilo que o esporte está proporcionando, né, a combater aí a violência. Muito bom. Na alternativa 2, a ideia central desse texto é o combate à violência juvenil na cidade de Nova York, por meio de uma educação esportiva. E aí? Essa afirmação também bate, né? Tá correta. Vamos então para 3. No segundo parágrafo do texto, tem-se a conclusão do mesmo, em que o autor ele retoma a ideia principal do texto para encerrá-lo. E aí, gente, quais estão corretas? Tem alguma errada? O que vocês acham? Não, né? Todas estão corretíssimas. Todas as afirmações estão corretas, tá? Muito bem. Número 10. Não é característica do artigo de opinião. Então vamos lá. Dentre essas 4 aí, uma linguagem culta, um título subjetivo, a utilização de argumentos, o autor ele não se posiciona criticamente. Ora, veja só, se o artigo de opinião é justamente o posicionamento do autor, né? Quando a gente fala em posicionamento, é a sua opinião mesmo, as suas ideias sobre um determinado assunto, como é que ele não vai se posicionar criticamente? Então, lógico, né, que é a letra D, não é característica do artigo de opinião, tá? O artigo de opinião precisa que esse autor, ao escrever, ele tenha esse olhar, um olhar crítico, um olhar que se posiciona, um olhar que aponta, né, pontos positivos e pontos negativos, tá? Então é de alguém realmente que está na sociedade observando aí os acontecimentos, lendo, né, diversas opiniões, buscando fundamentos, enfim. E ele desenvolve o seu pensar, ele se posiciona criticamente, tá? Muito bem. Próxima questão. Não é característica... Ah, até repetir, né? Deixa eu voltar aqui. Não é característica do artigo de opinião, não é característica... então a gente já fez essa. Letra D, marca lá, tá? Agora aqui a 11. Não faz parte da estrutura de um artigo de opinião. Agora a parte da estrutura, tá? Deixa eu seguir aqui, isso. Não faz parte da estrutura. Bom, contextualização do tema abordado. Deixar claro a posição defendida do autor. Utilizar argumentos de autoridade. Utilizar exemplos, dados estatísticos, sem apresentar a fonte de onde foram retirados. Não pode, né, gente? Se você está apresentando ali exemplos ou dados estatísticos, você precisa apresentar de onde você tirou, né? Então a fonte ela é importante e necessária. Por quê? Porque acaba dando crédito, né, ao seu texto, aquilo que você está escrevendo. Torna até um texto fiel. Não é algo que surgiu do achismo, né? Ah, eu acho que é isso. Não. Então você tem uma fonte, você tem uma base ali que traz todo um fundamento para o seu texto, tá? Então é muito importante. Vamos para a questão 12. A questão 12, ela traz um texto, não é isso? E aí eu vou ler aqui, porque eu não coloquei ele aí por conta do espaço e tempo, tá? Mas eu vou ler que fala sobre uma carta. É uma carta publicada no jornal Estado de São Paulo, né? Então diz assim, ó, nunca antes neste país. Vivendo em um país onde as pessoas parecem não mais se preocupar em cumprir suas obrigações, testemunho aos 85 anos, então olha quem está escrevendo a carta. E hoje a ética ela tem pouco valor e obter vantagens a qualquer custo passou a ser regra. Fui surpreendido por uma conta da empresa cobrando R$ 124,23 por uma ligação para Curitiba em 21 de dezembro, com vencimento em 6 de fevereiro. Não fizemos tal ligação, nem conhecemos ninguém que more lá.
Contatei 4 vezes a empresa sem solução. Na última, o funcionário ameaçou protestar o meu nome se eu não pagar a conta e discutiria o ressarcimento após eu pagá-la. Pelo jeito, não são apenas os sequestradores que dão golpes pelo telefone. Não devo e não temo. Me recuso a pagar. Já entrei no Procon e peço ajuda ao jornal. A empresa responde: não identificamos irregularidades na cobrança. Os clientes podem nos contatar no telefone fixo tal. O site do Fale Conosco ou então devem ir à loja mais próxima. Aí o leitor comenta: além de incompetentes e desonestos, são mentirosos. Até hoje, dia 18, ninguém me contatou para esclarecer a cobrança descabida. A empresa enviou à coluna no dia 20 resposta igual à enviada no dia 17, ratificando-a. No dia 23, o leitor ele confirmou que não recebeu telefonemas da empresa e que irá esperar a solução do Procon. Ele também agradeceu à coluna o envio da queixa à empresa. Então aí nós temos o que, gente? Uma carta de reclamação, né? Então vamos lá. A carta argumentativa de reclamação, como o nome sugere, apresenta uma reclamação a respeito de algum problema, correto? Enquanto a carta argumentativa de solicitação, ela pede a solução de um problema. Quando apresenta simultaneamente uma reclamação e uma solicitação, é chamada de carta argumentativa de reclamação e de solicitação. Como você classifica então essa carta lida? E aí você vai justificar a sua resposta. Então vamos ver se o que você respondeu se aproxima da resposta aqui que a gente preparou. A carta acima ela é classificada como de reclamação e argumentação. Ele demonstra ali toda a sua insatisfação. Ele expõe um problema e cobra então a solução para o mesmo, tá? Na questão 13, as cartas de reclamação ou de solicitação, elas são normalmente endereçadas a órgãos públicos, secretarias do município, Procon, OAB e etc. Considerando que a carta lida ela foi publicada em um jornal e que o jornal também publicou a carta da empresa. E ainda o comentário do leitor, né? A resposta dada. Então responda. Qual a intenção do locutor desse tipo de carta ao servir do jornal para publicar sua reclamação ou sua solicitação? Qual foi a intenção, gente, do locutor? A intenção dele era tornar pública a sua reclamação, né? Era tornar pública, ele está de alguma forma pedindo ajuda aí, uma solução. Então, tornando pública, talvez a empresa aí dê algum retorno, né? Então vamos lá, no caso da carta lida, por que a parte criticada, a empresa, ela respondeu ao remetente da carta usando o mesmo veículo que o leitor, isto é, o jornal? Bom, a empresa ela tornou pública a sua resposta para evitar o quê? Qual era o interesse dela? Ela resolveu o problema dele? Não, ela só está pensando o quê? Na instituição. Então ela quer evitar difamação, tá? Observe a linguagem empregada no texto. Vamos lá, letra A. Que variedade linguística predomina, a formal ou a informal? E aí pede para você também justificar. Bom, gente, se é uma carta, né, você está enviando uma carta de reclamação ou de solicitação, tenha cuidado nessa escrita. Claro que a norma a ser utilizada tem que ser aquela que condiz com as regras da língua portuguesa. Então, a norma tem que ser culta, ok? É um gênero textual utilizado em órgãos públicos, então você precisa saber utilizar a norma culta. O que está acontecendo hoje em dia é que os alunos estão escrevendo conforme eles estão falando. E a gente sabe que o coloquialismo, né, essa linguagem do dia a dia, acabou tomando conta. E com isso os alunos não dão atenção às normas, né? Então, atenção no momento de escrever, fazer sua prova, sua redação dissertativa, né, dar uma resposta, dê uma resposta completa, correta, justifique, treine isso. Como essa correção de lista de exercício que está acontecendo agora, né? Não adianta você só ficar ouvindo, tá? É necessário o momento de você escrever, de você treinar a parte ortográfica, a sua caligrafia,
Organizar os pensamentos, as ideias de respostas, tá certo? Saber que palavra vai utilizar naquele momento que você está escrevendo, tá? E identificar, não, isso aqui eu não posso, isso aqui é uma gíria, isso aqui eu uso no meu dia a dia, não tem nada a ver colocar aqui nessa carta que é algo formal, tá certo, gente? Então, faça essa separação, tá? Letra B. Esse tipo de linguagem é comum nas cartas argumentativas e pede para você justificar. Lógico, né? A norma culta, ela é comum nas cartas argumentativas. Por quê? Se trata de um texto formal, como eu falei antes, endereçado a outra pessoa que você não tem intimidade, não tem convivência com essa pessoa. Então a gente tem que saber lidar e falar. Até para, por mais que você esteja na sua razão, né, na sua certeza, você não pode chegar para o outro para solicitar de qualquer jeito. Você perde, né, todos os seus direitos, tá? Então vamos lá. Terminando, tá, gente? 15. Assinale a alternativa em que a linguagem do trecho apresentado ela é adequada a uma carta de solicitação encaminhada a um órgão público. Olha só, você vai assinalar aquela em que a linguagem foi adequada, né? Bom, vim aqui para solicitar minha inclusão no curso Formação de Gestores, dada a minha qualificação profissional. Essa é a letra A. Vamos para B. É com grata satisfação que venho à presença de Vossa Senhoria dizer que quero participar das atividades da Semana de Nutrição. Letra C. Informo a Vossa Senhoria que pretendo tirar férias no período que vai de 2 de janeiro a 31 de janeiro de 2019, para poder ficar com os meus filhos. Letra D. Solicito a reanálise de meu currículo profissional, encaminhado em anexo, haja vista a inclusão de novas informações relativas à experiência profissional. E aí? Letra D, né? É a que mais condiz aí, a alternativa mais adequada, tá? De acordo com a linguagem a ser apresentada numa carta de solicitação que está sendo encaminhada a um órgão público, ok? Muito bem. Então é isso, gente. Continue estudando, tá? Faça aí as correções, escreva, organize suas ideias, seus pensamentos, ok? E boa prova, né? Afinal de contas, já tá chegando aí, essa semana aí você tem prova, então que você a realize da melhor forma possível, tá certo? Até a próxima videoaula. Bons estudos aí. Tchau, tchau.